Porém, se a pregação não tiver esses dois ingredientes, poder do alto e fidelidade bíblica de interpretação, iremos ter duas confusões básicas. Primeiro, iremos confundir agitação com unção. E em segundo lugar, iremos confundir comoção com avivamento. Paulo resume isso em pequenas palavras: pregar no poder do Espírito e profunda convicção. Pregadores com essas duas características não temem nem a demônios, nem a homens, temem somente a Deus. Eles não amam suas cabeças, seus ministérios, seus status, eles amam a Deus. João Batista não amou a sua cabeça, porque devemos amar a nossa. Segundo, superficialidade. O que é superficialidade? É falar, mas não falar com vigor, com afinco. É falar por cima, é mencionar, citar, querer, dizer, mas não dizer. E ainda dizer. Vocês têm de entender. É dar uma sopa rala para as pessoas. É uma pregação rala, que não acrescenta em nada no conhecimento e nem na espiritualidade das pessoas. Pregação precisa ter relevância. Ovelha faminta é a ovelha suscetível aos lobos. As heresias entram. Nossas igrejas se desviam para as heresias, porque muitas vezes falta na igreja moderna o alimento sólido e profundo da palavra de Deus. Oração. Por que Jesus dedicou muito tempo de seus ensinamentos à oração? Jesus não ensinou a pregar, não ensinou a curar, a andar sobre as águas, a expulsar demônios, mas ensinou a orar. Oração não é só você falando, é também ouvindo Deus. A oração não pode ser um monólogo. Oração não pode ser só palavras. Precisa ser também um derramar. A oração não é o que Deus ouve. Oração é um coração que Deus vê. O que você diz a Deus quando ora? Eu não digo nada, só escuto. E o que Deus diz quando você ora? Ele não fala nada, só me escuta. A oração só exige um requisito: a espiritualidade. É possível alguém pregar e ainda assim perecer, mas é impossível quem ora perecer. A estatura de um crente é determinada pelas suas orações. O pastor ou o crente que não ora está se desviando. Embora a igreja seja pobre em muitos aspectos espirituais, ela é mais pobre ainda no quesito oração. Oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. Se fracassarmos na oração, então seremos fracos em todo o resto. A oração, ao mesmo tempo que é profunda, é profundamente simples. O ministério da pregação é de poucos, o da oração é de todos. A pregação atinge o que é temporal, a oração atinge o que é eterno. Com a atitude que temos em relação à oração, estamos dizendo a Deus que o que Ele começou no Espírito, estamos terminando na carne. Porque sei que a oração é importante, por causa dos esforços malignos quando eu decidi orar. Cristianismo não é autopromoção, é auto-rebaixamento. Morrer para si. Eis 4 questões por que o Espírito Santo não é derramado em muitas igrejas. Primeiro, muitos que pregam não pregam com um olho voltado para a alma perdida e o outro para o trono de Deus. Agora pense comigo um instante. Sodoma e Gomorra não tinha pregadores, avivalistas, folhetos de evangelismo, programas evangélicos de rádio ou TV. Não tinha profetas. E mesmo assim Deus as destruiu. E hoje em dia temos tudo isso. E somos uma geração pior que Sodoma e Gomorra. Por isso digo, se Deus não fizer alguma coisa com essa geração, Ele teria que pedir perdão para o povo de Sodoma e Gomorra. Porém, Jesus disse que haverá mais rigor para essa geração do que para a geração de Sodoma e Gomorra. Segundo, o Espírito Santo não vem, porque não temos mais intensidade e fervor na oração. Jesus orou a noite inteira para escolher 12 discípulos. Escolhemos, compramos, vendemos e sequer oramos. Jesus jejuou e orou por 40 dias e 40 noites para ser tentado. Somos tentados todos os dias e não oramos. Somos melhores do que Jesus? Moisés jejuou 40 dias e 40 noites para receber os mandamentos de Deus. Queremos muito de Deus,
mas não estamos dispostos a dar a Ele. Nós queixamos de não recebermos nada de Deus, ou de recebermos pouco, mas minha pergunta é: você daria joias para crianças? Revelações profundas não entram em mentes superficiais. Cresça em Deus. Deus não quer muito de você, Ele quer tudo, porque se Deus não tiver tudo, Ele não tem nada. Terceiro, estamos muito mais preocupados com a reputação do que com o nosso caráter. Reputação é o que os homens dirão de você no seu funeral. Caráter é o que você ouvirá de Deus no juízo final. Reputação é o que os homens pensam. Caráter é o que Deus vê. Quarto, o Espírito Santo não vem porque estamos completamente dispostos a viver sem ele. O Espírito Santo virá sobre a igreja quando você o desejar muito. O problema é que no passado tinha muita fome para pouco pão. Hoje temos muito pão para pouca fome. Vivemos um estilo de vida como se Cristo não fosse voltar. Cremos que Deus existe, mas vivemos como se Ele não existisse. A grande verdade é que estamos conseguindo acertar a nossa vida sem Deus. Como isso? Tudo é triste. Não devemos tolerar Deus, devemos adorá-lo. O homem não pode ser frio a duas coisas. Uma é a glória de Deus, outra é o pecado. As duas principais visões que o homem precisa ter é da majestade de Deus e da miserabilidade de sua natureza.